o sistema nervoso, você vai aprender nesta aula o que é o modo luta e como você pode cada vez mais ter compaixão, cautela e também autocuidado muito profundo com os teus processos, principalmente da sua criança interior. Na aula passada, eu ensinei como lidar com a emoção da raiva. E hoje eu vou te explicar o que desencadeia a raiva. O que desencadeia essa emoção? Você já parou pra pensar? Que tudo começa, que tem uma parte sua que é muito conectada à raiva, que é o seu corpo e o seu sistema nervoso. Então, uma breve aula muito simples sobre o sistema nervoso. Ele tem um modo simpático, que é o modo luta, fuga e paralisia. E ele tem um modo parasimpático. Quando o modo está no parasimpático, é quando a pessoa está assim, relaxada, porém atenta. Que é onde os mestres yogis estão. Eles são pessoas que eles são muito atentos, então eles têm uma consciência muito alta, mas eles são relaxados ao mesmo tempo. Perceba que eles não são dorminhocos ou preguiçosos. Por quê? Porque dentro do modo parasimpático tem o dorsal ventral, que é um nervo que ele foi desenvolvido para conectar socialmente com as pessoas e para conectar com o cérebro superior, ou seja, o neocórtex. Já o dorsal vagal, que também é o modo parasimpático, é quando a pessoa fica naquele modo estagnado, aquele modo de vergonha, congelada, paralisada. E o modo luta, assim como o nome diz, é o modo que recolhe energia para a pessoa lutar. E o modo fuga recolhe energia para a pessoa fugir, tá? A grosso modo, é a nossa parte animal. E quando nós temos gatilhos muito profundos e começamos a entrar em contato com a nossa raiva, porque sabemos que ela faz parte do ser humano, que ela faz parte do sistema nervoso, o modo luta existe para todos, eu começo a sentir raiva e eu quero começar a lutar. E eu preciso me orientar, porque a luta, às vezes eu vou querer lutar para ter razão. Quem nunca? Levante a mão. Quem nunca quis lutar pra comprovar um argumento? De vez em quando eu me pego lá no Instagram querendo comprovar pontos de vista meus, e aí me dá uma energia e me dá vontade de provar que o outro tá errado. É o modo luta. O meu sistema nervoso, ele quer lutar, então é uma luta emocional, não é uma luta literal. O modo luta, ele faz com que o teu sistema nervoso mexa energias pra batalha, pra confronto. Não importa o seu tamanho, não importa se você é desse tamanho, a pessoa desse tamanho. Você também, quando seus limites são infringidos, o modo luta vem assim, sai daqui, né? Preciso do meu espaço. Então, o modo luta ele é muito importante. Quando a gente consegue compreender que nós precisamos cada vez mais compreender nossos ideais, eu sei pelo que eu posso lutar. Eu penso assim, não, essa luta aqui vale a pena. Eu quero entrar nessa batalha, existem batalhas que a gente precisa entrar. Não tem como a gente só sair. Em algum momento você vai precisar confrontar, vai precisar ficar, né, mais empoderada, de certa forma, e lutar pelos seus ideais. Então, assim, quando o sistema nervoso ativa no modo luta, dá raiva, sobe o sangue, a mandíbula prende, e dá muita energia nas mãos. E eu percebo em mim que meus pés ficam rígidos, eu fico rígida, o meu olhar ele fica assim, então eu fico um animal mesmo, como se eu fosse um tigre, um leão, uma pantera, e eu tô querendo dilacerar a pessoa. Então, esse teatro todo é pra mostrar pra você que esse é o modo luta. Eu quero lutar! E muitas vezes, porque a gente tá na máscara da boa menina, do bom menino, nós dizemos, opa, isso aqui não é comigo, né? E aí a pessoa entra em sono. Se a pessoa reprime essa energia instintiva, o sistema nervoso ele colapsa. E aí a pessoa pode entrar em procrastinação e sono. Porque a raiva, ela tem muita energia. Então imagina assim, teu corpo tá com raiva e ele quer tipo, extravasar. E aí você diz assim, não, mas isso é errado, mas isso não é puro, né? Então não é comigo, né? Então o teu sistema ele vai colapsar. Já aconteceu contigo? Comigo várias vezes. Quando eu reconheço que eu tô querendo lutar, eu vou agora ensinar você a reconhecer no seu corpo agora. Então, a primeira coisa, você comigo, você vai começar a fazer cara feia comigo. Então, os pés no chão, bem apoiada, fecha as mãos, fecha os punhos e faz assim, ó. Primeiro fecha os punhos e, tipo, faz uma cara, tipo, eu quero dar um soco em alguém, tá? Eu quero dar um soco em alguém. Olha esses punhos. Que vontade de socar, né? Sente. Solta, relaxa. Vamos agora fazer a garra do tigre. Faz assim, e os dentes. Bem feia, cara, bem feia, tá? Pode ser engraçado. Se você ficou muito tempo paralisada, você pode ter vergonha pra achar que é ridículo. Então vai percebendo o seu mecanismo. Tenta fazer uma cara feia. Pega aqui, daqui, ó, do abdômen. Isso, bem animal. E aí sente a energia do teu predador interior, tá? Ok? Então eu tenho meu punho, eu tenho minhas garras de viver, isso aqui eu acredito, isso aqui é importante pra mim. Olha que bom, olha que energia boa isso aqui, ó. Isso aqui é a raiva positiva. Ou aquele assim, epa, comigo não. Epa, comigo não. Comigo não. E aí tu olha aquele olhar assim, ó, que expulsa o outro. Comigo não. E vai sentindo. O que acontece? Você pode repetir esses exercícios na frente do espelho, tá? Íntegra, íntegra. Bom, esses são exercícios pra ativar, pra você perceber como é o modo luta em ti. Se ele tá travado, se você tem resistência em fazer cara feia, você ficou muito congelada na boa moça. Então, precisa olhar esse predador dentro de ti. Isso aqui eu me agarro. Isso aqui é importante pra mim. Ninguém me tira isso, né?
Nós precisamos ter uma parte nossa que se agarra em certas coisas pra soltar outras coisas que não são necessárias. Faz sentido? Ok. E quando eu tô com... Então, quando vem o modo luta, aí eu sinto ele. Aí eu preciso soltar as energias de sobrevivência, o excesso delas. Para quê? Para que eu não fale algo indesejado, bata em alguém ou cometa uma violência contra mim mesma. Então, quando vem essa raiva, eu posso fazer assim. Muita raiva. Né? Os punhos assim, e eu me curvo. Eu posso soltar deixar minha mandíbula e soltar. Pronto. Soltei a raiva. Existe uma outra forma de soltar o excesso de energias da raiva. Torcer. Raiva, eu quero esganar aquela pessoa. Eu quero esganar essa pessoa. E aí eu olho pra toalha e vejo se tem alguém aqui. E se der vontade de fazer assim? Pode ser que dê. Por quê? Porque quando a gente é criança, quando nós vamos sugar, né, o seio da nossa mamãe, nós temos essa agressividade natural de, né, de sugar pra ter o leitinho pra nós. E depois a gente tem que ter essa agressividade natural pra conquistar as coisas na nossa vida. Se em algum nível isso foi repreendido, a mãe, me machucou, a mãe tirou o seio, nós ficamos com raiva presa na mandíbula. Então às vezes dá muita vontade de fazer, morder assim. Eu lembro que eu tinha muitas questões de mordida. Eu tinha dor na mandíbula, de tanta raiva reprimida que eu tinha. E isso foi melhorando muito quando eu comecei a gritar. Me permite gritar, me permite soltar muita raiva, tá? Então a toalha pra esganar, certo? Soltando aqui, ou morder, né? E aí a grande virada de chave aqui, íntegro, é tu fazer tudo isso que eu fiz, realmente se permitindo sem risada. Se vinha risada ainda é um mecanismo de defesa, tá? Se vinha, é um mecanismo da boazinha de defesa. Mas quando tu vai soltando esses mecanismos, você percebe realmente a fúria, né? A raiva do teu corpo. E permite fazer todos os movimentos que eu fiz mais devagar. E sente, assim, a energia da raiva. E sente ela depois soltando. Vai percebendo como o teu corpo fica reenergizado com a raiva. Muitas pessoas estão procrastinando, se esse é o caso, é porque falta raiva positiva. E aí pode ser que lá na infância você não pôde ter raiva, não pôde expressar raiva. E hoje você tem dificuldade. Essa aula aqui, bem prática, é para que você solte as energias da raiva. E reconheça que tem alguém que quer se agarrar aí. Isso aqui é importante pra mim. Pra mim, íntegro, tem vários valores. Amor, fé e criatividade. Porém, se eu não me agarro nesses valores com um pouco de raiva, eu perco eles de vista. Eu desanimo. Porque todo dia cultivar uma vida que fé, amor e criatividade são os meus pilares, é uma vida que todo dia eu preciso me agarrar em algo. Então, pra isso, eu preciso de um pouquinho de raiva lá dentro, tá? Eu fazer as coisas pra eu sair da minha zona de conforto. E aí, por último, eu vou mostrar um exercício que você pode fazer caso você tenha pesos em casa, de 1 quilo, 2 quilos no máximo, tá? Então, esse exercício, você tem um pezinho, esse aqui é de 1 quilo, tá? Ou de 2 quilos no máximo, se você for um homem, uma mulher bem forte, mas se não, 1 quilinho tá bom. Esse exercício é reconhecer que a raiva tá aí. Eu já tá vindo, eu tô com muita raiva. O que eu faço agora, Evelyn? O que eu faço como é que eu tá com raiva? E vai indo. Por quê? Porque vai soltando. Vai soltando essas energias presas do teu corpo físico. E isso que é importante, íntegro, soltar. Então, íntegro, quando você tiver excesso de raiva, faça uma dessas atividades. A toalha, o pezinho, ou o grunhido. Ou simplesmente imaginar a pessoa na sua frente dando um soco invisível para descarregar o excesso de energia que seu corpo físico e energético mobilizou. O seu corpo mobilizou um excesso de energia de luta. E aí você precisa soltar o excesso, que vai ficar só a sua parte que realmente vai lutar de forma positiva, tá? Porque senão a gente acaba cometendo atos impulsivos e depois nós nos arrependemos. Quem nunca falou algo no auge da raiva, quem nunca se sabotou no auge da raiva por orgulho ferido. Por isso, é muito importante praticar todos esses exercícios. Então, assim, se você for muito tempo congelada na vergonha, no medo e na boazinha, ou no bonzinho, você precisa fazer os exercícios de se reconhecer nesse lugar feio, nesse lugar estranho, nesse lugar animalesco. Ao se reconhecer, você vai ver que inconscientemente o seu corpo físico vai pensar assim, que expressão nova é essa? Eu posso isso? E aí você vai começar a se expressar, você vai começar a se descongelar, e aí sim, você vai abrir espaço para a raiva existir na sua vida. A raiva, ela não é ruim. Inclusive, existe um livro chamado A Virtude da Raiva, que foi escrito pelo Aaron Gandhi, que é o neto de Gandhi, explicando que ele tinha muita raiva, e o Gandhi também tinha muita raiva. Só que todo mundo que trabalha com a luz sabe que a raiva, ela precisa ser usada pro bem maior. Então, lembra, às vezes eu tenho uma crença, uma fé em algo, eu vou me agarrar com raiva nisso, e eu vou me proteger, e isso aqui vai dar certo. E às vezes essa mente positiva, ela exige um pouco de raiva, de luta, de batalha do bem, né? Então, que a gente saiba usar cada vez mais a raiva com sabedoria, que a sua criança interior não seja mais punida pelo seu ego crítico, você se desfaça das crenças da raiva, porque o seu corpo físico, o seu sistema nervoso, foi desenhado também para a luta.
tá bom? Espero que você tenha gostado dessa aula e na próxima nós vamos aprender sobre o modo fuga, o modo que está conectado à ansiedade. Até mais! Olá, íntegra e íntegro, seja bem-vinda, bem-vindo à aula de Sistema Nervoso, o modo fuga. Esse é um modo muito conectado a se sentir ansioso. Então, se você tem esse sintoma, aqui nessa aula você vai aprender a aliviar esse sintoma, compreender o que ele quer te dizer e não mais ser refém dele. Lembra da aula da raiva? Que eu fiz um monte de gritos, urros, tu deve ter rido de mim. Mas, se você fez, você percebeu como aliviou o excesso de energia da raiva. E a fuga, ela também precisa ser aliviada. Você já ouviu falar que o Steve Jobs, o criador da Apple, ele fazia reuniões caminhando? Caso você não saiba, o Steve Jobs ele estava usando de uma sabedoria do seu sistema nervoso. Com certeza, o Steve Jobs tinha a mente bem acelerada, com seus pensamentos visionários, e cuidava de muitas coisas ao mesmo tempo. E o seu sistema nervoso, o seu corpo, pedia para que ele andasse. Assim ele conseguiria se expressar melhor. Então, essa é uma sabedoria que eu vou te trazer hoje. Para você aliviar o modo fuga, que é o modo ansiedade, pensa que todo o seu corpo físico começa a se mobilizar para literalmente fugir. Então, é como se você estivesse na selva e um animal feroz vai te atacar. Ou você luta com o animal se você tem uma ferramenta. Se você não tem ferramenta, ou você paralisa e cai no chão dura, ou você vai fugir dele. E aí você pode traduzir que o animal, às vezes, é um boleto. O animal, às vezes, é uma crítica. O animal é alguma coisa emocional. É algo que vem e que dá vontade de fugir. Então, muitas pessoas acabam que desistem do caminho do autoconhecimento justamente pelo modo fuga. E o modo fuga é responsável pelo workaholismo, trabalho em excesso. O modo fuga é responsável por ficar muito no futuro, ficar com muito medo, criar vários cenários catastróficos. Tudo isso é uma desregulação do seu sistema nervoso e a sua criança interior se torna assustada e muito rápida, muito veloz. E eu vou te ensinar aqui algumas práticas para você soltar essa energia, você mesmo consigo mesmo, e você vai perceber que sua vida vai melhorar muito de qualidade, então é importante aplicar. Vamos pensar como é uma fuga no corpo físico. Então, acontece uma coisa e me dá vontade de fugir. Então, se eu tenho recursos e não tenho consciência, recursos financeiros eu não tenho consciência, eu posso literalmente dizer assim, eu vou pegar e vou viajar, né? Aí eu viajo e dou minha fuga e depois volto toda feliz. Mas normalmente o que acontece com as pessoas é que elas não podem fugir literalmente. Lá na infância, você teve alguma vez que veio o teu irmão ou teu pai, alguém que veio te bater ou te machucar e você ficou com vontade de fugir, mas não podia? Aquilo ali fez com que você criasse a crença de que você está refém ou à mercê de alguém. E isso na vida adulta não é mais verdade. Na vida adulta você pode sim fugir. Você pode sim dizer assim, essa situação não é boa pra mim, eu vou virar as costas e eu vou sair. Até porque tem situações que a gente não pode ficar perto da pessoa, porque a pessoa pode nos agredir. Eu que trabalho no online, recebo muitas críticas, muitas vezes comentários pejorativos. E imagina se eu vou ali e começo a lutar com a pessoa, ou me congelo através de um comentário. Eu não faço o meu trabalho. Mas eu posso simplesmente bloquear a pessoa e eu ir pra outro lugar, né? Eu ir pra outro lugar dentro de mim. E é o que eu faço. Tá? Mas eu demorei um pouquinho pra aprender sobre isso. Então, o teu corpo físico ele vai começar a mobilizar energia pra fugir, certo? Então, vai vir lá dos pés, os pés inquietos, o olhar assim. Por quê? O que tá acontecendo comigo? Eu estou inconscientemente procurando a minha rota de fuga. Ah, achei. É melhor a porta do que a janela, certo? Então, meus pés. Então, às vezes, quando eu vou atender uma pessoa, ela tá no modo fuga, ela fica assim, né? Porque não tá seguro estar no corpo dela. E aí você vai poder começar a observar, tá? Então, onde eu vou fugir? Qual é a minha rota de fuga sempre? Tu pode trazer isso pra consciência. Se orienta. Vamos supor. Vamos supor, meu chefe tá agressivo. Meu chefe tá injusto comigo. Mas vamos supor, dependo do salário dele, tá? Não sei se é teu caso. Eu vou me orientar. Qual é a minha rota de fuga? Eu posso girar meu pescoço bem devagarinho. Eu posso falar com uma autoridade? As pessoas são éticas nesse lugar? Ou existe um esquema corrupto por trás? Se eu não posso falar com uma autoridade acima dele, eu posso me orientar para mandar currículo para outro lugar. Eu posso me orientar para buscar a fuga através de uma terapia. Eu posso até eu conseguir ficar mais forte para sair desse emprego. Enfim, você compreende o que eu quero dizer? A maior parte das nossas fugas, elas precisam ser orientadas para que a gente fuja da maneira correta. Então, primeiro eu preciso encontrar uma saída. Muitas vezes a nossa fuga, ela vai vir para dentro, para eu encontrar uma saída dentro de mim, né? Uma liberdade dentro de mim. Mas o nosso corpo físico, ele vai acumular energia. Ele vai acumular energia e diz assim, preciso fugir, preciso fugir. Então é aquela pessoa que ela não se dá tempo. Não se dá tempo. É muito importante se dar tempo. Eu passei anos e anos presa nesse modo. Então, chega a me dar um cansaço só de falar desse modo. Porque ele é um modo que gasta muita energia.
E é claro que, como eu passei muito tempo nesse modo, eu comia muito e era magra. Porque eu gastava muita energia nesse modo. Pensava muito, fazia muito, tudo muito em excesso. Esse modo fuga é um modo que é a superprodutividade, é um modo que a pessoa se torna boazinha, é muito elogiada, tá? Então é muito cansativo. É extremamente cansativo esse modo, tá? Então, assim, como eu posso me orientar? Qual é a minha fuga? Bota a mão no abdômen, bota a mão aqui, tira o pescoço devagarinho, pé no chão. Esse é o exercício somático da teoria polivagal. Vai sentindo como tá teu corpo. E aí, o que vai acontecendo? Normalmente, se você tá com o modo fuga em excesso, tu vai sentir uma sensação estranha nos pés. É a energia. Então, você pode imaginar, para te ajudar a descarregar esse excesso de energia que gera ansiedade, imaginar que tem raízes nos teus pés, tá? Teu pé cria raízes energéticas e que essa energia de fuga vai soltando lá para baixo, descarregando. Toda essa energia descarregando e percebendo, porque lá no passado você pode ter sofrido violência, você pode ter sofrido injustiça, muita crítica. E aí, no teu corpo físico, ele fica ainda meio querendo fugir de tudo, até do que é bom. E é importante você até mesmo se segurar um pouquinho, assim, ficar retinha e perceber. Se você tá num lugar que você se sente segura assistindo essa aula, perceber como é esse local dentro de você, né? Olhar esse local. Eu tô aqui no meu consultório e tem algumas coisas que eu gosto muito dele, então você pode olhar e se orientar pra sentir que você tá segura agora. Que você tá segura agora e que você pode ficar parada. Porque aí o seu sistema nervoso vai regulando e você vai saindo daquele excesso de ansiedade. Um outro modo de liberar a ansiedade é literalmente fazer o que Steve Jobs fez, caminhar. Mas não fazer isso inconsciente. Você percebe o modo fuga, você percebe assim, eu preciso dar um passeio, né? Eu preciso caminhar. E aí você vai caminhando e conscientemente descarregando energia. O que é consciente, Evelyn? Você pode sair de casa sem saber que tu tá querendo descarregar energia. Ou você pode perceber, estou no modo fuga e preciso descarregar essa energia para eu dormir melhor, para eu não ficar ansiosa. Fez sentido? Então, o que acontece com a procrastinação? A procrastinação é o modo paralisia com o modo fuga juntos. O sistema nervoso ativa no modo fuga, o simpático, o teu corpo move para fazer algo, e aí vem uma vergonha, vem um medo, vem algo que barra. E aí você vai e barra. E aí você paralisa. É como se você pisasse no acelerador do carro e no freio ao mesmo tempo. E aí você faz assim. Então, o objetivo de você regular seu sistema nervoso é o objetivo de você se conectar com a natureza, com os ritmos da lua, com o ritmo orgânico, que não é o ritmo imposto pela indústria. Se você tem uma carga de 8 horas de trabalho, você vai perceber que é óbvio que seu corpo pede comida, pede conversa, que seu corpo não consegue ficar só parado ali no computador, porque você não é um robô. Então, quando você percebe que tem esse modo fuga em excesso, eu tenho, e o modo fuga à luz é a alta produtividade, a positividade, é você saber fazer várias coisas ao mesmo tempo, é você ser aquela pessoa que trabalha. Normalmente quem tá no modo fuga consegue fazer muita coisa, estudar muito, um raciocínio lógico legal, às vezes até raciocínios espirituais muito bons. Porém, se você é do time fuga como eu, você precisa aprender a parar. E isso, para o seu sistema nervoso, é como se fosse inseguro. Então você começa, além de caminhar, além de se orientar, sentir os pés e as raízes descarregando, você começa a dar pausas na sua rotina de 5, 10 minutos para sentir como tá seu corpo parado, sem fazer nada. E aí você vai percebendo, não tá inseguro, eu parei, ok, tô aqui, tô viva ainda, vou curtir uma paisagem, vou curtir algo, vou contemplar algo, que isso vai dando descanso pra tua mente, pra tua psique, pro teu corpo. E aí você vai conseguindo aumentar os lugares mais calmos e diminuir os lugares mais ansiosos e fugitivos, tá? A outra parte que eu vou te convidar a você fazer é se relacionar com o seu fugitivo interior. Vamos brincar assim? Então, essa parte fugitiva, você vai dizer assim, por que tu tá fugindo? Como eu posso te ajudar a perceber que a gente não precisa correr tanto, que a gente não precisa acelerar tanto? Eu vou contar uma história pra ti, porque você vai entender como funciona o modo fuga na prática. Eu passei 10 anos trabalhando em corporações, em fast fashion, antes de ser terapeuta holística e de ser mentor. Então, por 10 anos, eu recebi uma carga enorme de fazer, de produção. E eu já tinha tendência no modo fuga. Então, eu era, assim, uma funcionária exemplar na minha entrega. Eu aguentava uma grande carga de trabalho, fora do comum, porque eu negligenciava todo o resto. Então, quando eu fui pro autoconhecimento, eu consegui, em pouco tempo, estudar muito, empreender, faturar dinheiro, porque eu tinha o modo fuga em mim.
Só que isso a longo prazo vai machucando a pessoa. E foi me machucando até que eu compreendi o sistema nervoso. Até que eu fui atrás de curar minha criança interior e descobri que ela estava presa em querer fugir do irmão, aí do meu passado, de coisas que me machucaram. E aí eu fui liberando a minha Evinha fugitiva de vários lugares e mostrando pra ela que agora ela estava segura com a adulta que sou eu. Então você pode trazer pra você uma imagem sua, de criança, ou se abraçar mostrando que não precisa colocar tanta carga, não precisa mobilizar tanta energia do modo fuga em você. Porque o ideal, íntegro, é que você mobilize a fuga quando você precisa correr, quando você precisa caminhar, se existe realmente uma ameaça muito severa à sua integridade. Mas fora isso, nós não deveríamos ter esse modo ativado todo o tempo, pois gasta muita energia e nosso corpo sofre. Eu espero que você tenha compreendido essa aula, gostado. E gostaria muito que você aplicasse os conhecimentos. Estou no modo fuga, onde é minha fuga? Qual é o próximo passo? Como eu posso descarregar a energia que está contida nos meus pés? E como eu posso mostrar pro meu corpo que aquela ameaça lá atrás já passou, né? Como eu posso me orientar e perceber, né? E você pode aplicar tudo que eu falei, aplica cada exercício, o giratório do pescoço para ver a fuga, aplica o se conter, aplica as raízes, e bem como o caminhar. E se você deseja perceber o modo fuga mais profundamente, caminhe mais lentamente, sentindo essa energia descarregando. Você vai ver que vai mudar a sua realidade, você compreender seu sistema nervoso. Você vai ter uma autoridade na sua vida. Você vai também ter mais compaixão pelas pessoas que estão nos modos oscilando do sistema nervoso delas. E você realmente vai ficar uma pessoa mais resiliente emocionalmente. Na próxima aula, eu vou explicar como é o modo congelado, paralisia, responsável pela vergonha, pela procrastinação e como você pode começar a descongelar dessa geleira da infância e realmente recuperar a sua autonomia. Um grande beijo e até a próxima aula.